Estamos aí de volta com o nosso primeiro podcast da AB Venda Nova, discutindo o processo de ética e disciplina. Nesse segundo bloco, a gente vai discutir o procedimento. O procedimento está lá no Código de Ética e Disciplina. Ele é uma resolução 02 do Conselho Federal de 2015. São 66 artigos e nós temos ali o procedimento. Esse procedimento ele inaugura com o artigo 55, onde é a denúncia, a acusação. E essa acusação seria assim um ex-cliente, uma forma de dar início a esse procedimento dentro do Código de Ética e Disciplina. E aí a gente começa querendo saber, doutor Felipe, quais são os pré-requisitos para esse início desse processo, para essa denúncia, para essa formalização desse entrevero que o advogado está sendo acusado? É um tema polêmico, né? E aí eu já adianto, porque eu sou criminalista, você tem o civilista, você tem o tributarista, e aí você gera, porque não tem uma especificação, olha, exige. Os requisitos é o do processo penal, eu vejo mais próximo do processo penal civil. Porém, ele tem também lá a nuance que o comum, que não é o advogado que vai representar, e aí eu estou falando que tem pessoas que são analfabetas. Há situações que a inicial ali, a representação, ela é assinada com o dedo. Então aí você tem um lado do hipossuficiente da pessoa, então acaba que ela narra, o pessoal do Tribunal de Ética pode ajudar ali na lavratura, ela tem documentação. Mas a regra seria o que? Não necessariamente, olha, os requisitos, eu falo que a forma não pode sobrepor ao direito, né? Muitas vezes fica formal, um erro ali para poder inadmitir. Mas eu entendo que dentro do Tribunal de Ética, por sermos um tribunal muito mais próximo do direito penal do que propriamente do direito civil, é ali um órgão que tende a apurar infrações, não é à toa, que cabe ao ônus da prova de quem acusa, fazendo analogia ao processo penal, ou de quem representa. E aí você tem situações que são particulares, ao representante, Felipe, em relação a X, ou a um magistrado que remete um ofício, por exemplo, para o AB então instaura de ofício. Aí, então, ou seja, na verdade o magistrado ele só oficia, comunica, e o órgão então de ofício. E aí você entra naquela grande discussão. Um ofício com uma decisão, uma infração que para mim vai acabar caindo de desuso, por exemplo, na época da retenção de autos. Mas retenção de autos teria que haver prejuízo às partes. Um ofício e uma decisão, intime seu advogado para devolver os autos, ele trouxe elementos que demonstram que houve prejuízo às partes? Aí eu vou até lançar aqui uma dúvida. Nós não somos órgão acusador, mas nós temos uma parte de instrução e de julgamento. Caberia o Tribunal de Ética instruir o processo, fazer prova ou tentar fazer prova? Eu sou da linha que não. Olha, o juiz não é um leigo, não é a senhorinha que chega lá com um pedaço de papel e fala que, olha, me falaram para procurar por isso, para entender. O juiz não é um leigo, ele entende, ainda que ele pode alegar que não entende especificamente do estatuto, especificamente do que rege a advocacia, mas também não pode alegar não conhecer. E ele também, quando julga, ele não recebe uma ação de qualquer jeito. Ele pode, aí o juiz vai falar, olha, intime-se a parte para complementar sob pena de inépcia. E aí, eu entendo que não cabe. O juiz oficia. Você tem um interessado ali na instrução, a ônus da prova de quem acusa, de quem representa. Você, como julgador, vai fazer prova? Você estaria com um conflito? Eu entendo que nessa situação, olha, o juiz mandou um despacho em ofício, falando que Felipe fez isso. Isso não tem como. Porque ele não vai participar do processo, ele não é parte, ele só comunica. E aí, quer dizer, a gente, na subseção, recebe, eu como presidente lá, por exemplo, recebo, dentro do artigo 55, uma narrativa, normalmente vem por e-mail, e eu passo para os conselheiros, faço a distribuição,
para ser nomeado relator. Como é que os relatores, o doutor André primeiro, como é que enxerga isso? Quer dizer, chega um e-mail reclamando de um advogado, e aí não tem prova nenhuma, pessoa simples, humilde, ou às vezes vai na subseção, e aí tem que fazer a tempo, porque evidentemente oral também a gente recebe, desce a termo aquilo ali, os funcionários, né, ajudam a gente nesse sentido. E como é que o senhor vê como relator essa relação de prova para a gente depois mandar lá para o TED? Aí que é um problema, porque até inicialmente o doutor Felipe falou com relação à pessoa que às vezes não consegue nem escrever, não sabe nem é analfabeto, ou tem uma hipossuficiência muito grande em questão de conhecimento, de modo geral, né, financeiro, né. Essa pessoa, ela vai ter condição de instruir um procedimento, uma representação para que seja feito um procedimento? Aí a gente entra num impasse, porque aí imagine com comarcas pequenas, interior, né, lugares que a pessoa, às vezes, tem lugar que a pessoa precisa de ajuda até hoje para ir no banco, gente. Aí a pessoa sofreu um dano grave de um advogado, mas ela apresenta apenas uma história ali, sem nenhum tipo de documentação, sem nada. Meu entendimento, né, é um entendimento que não tem a experiência como a do Felipe, como a do doutor presidente do Arlebelo, mas pelo que os processos que eu tive com o relator é que a gente tem que analisar caso a caso. Então, por exemplo, um juiz que oficia, né, e oficia sem nenhuma prova, né, é uma coisa. Agora, uma pessoa que vai até a subseção, às vezes pessoalmente, e é feito um termo de representação ali, não é obrigação do relator fazer as provas. Aí eu estaria sendo eu estaria tomando uma atitude, seria um processo inquisidor contra o advogado. Mas oportunizá-lo, abre-se vista para qual o despacho padrão que tem sido feito, pelo menos lá na subseção, por mim. Abre-se vista para que, querendo, né, o representante junte as documentações, adite a representação com as provas que instruam o que foi alegado, bem como demonstração, ou pelo menos, né, demonstração do dano. Porque muitas vezes, vamos falar uma coisa que é um detalhe muito importante, doutor Felipe, com certeza você deve saber disso, mas eu pego muito cliente no escritório, eu atuo no direito criminal, mas tenho também no escritório parceiro, né, e aí a gente pega direito de família, civil. A maioria dos clientes, principalmente os mais humildes, que chegam no escritório, já tiveram experiência com outros advogados, quando a experiência é negativa, ele não tem nem acesso ao processo. Porque o processo corre em segredo de justiça e ele sabe que o processo está demorando 3 anos, mas ele não sabe o porquê, o como e nem como ter acesso àqueles autos. Então imagina como que ele vai instruir um procedimento para que vire um processo ético contra aquele advogado que às vezes foi porque o juízo é lento mesmo, às vezes acontece, a gente sabe que não por culpa do juiz de forma alguma, mas por uma questão de estrutura, né? Tem muito juiz que infelizmente o processo demora muito, mas como que ele vai ter a prova de que o advogado fez aquilo de má fé? E normalmente o processo hoje é virtual. Sim. Que dificulta, a pessoa não sabe nem escrever, como é que a pessoa vai e a gente não tem acesso, quando é virtual e sigiloso, ele vai ter que ir até a secretaria, né, a instrução, pedir demonstrar que ele é o autor da ação, pedir que contar com a boa vontade da secretaria para que ela expressa, ou é papel. Aí eu te passo essa pergunta, ou é papel, aí você nesse caso, você já acredita que seja papel do relator de um processo desse, que ele faça, se houver o pedido por parte do representante, ele faça a intimação, por exemplo, de uma secretaria para que, por e-mail, por exemplo, envie documentações do processo. Eu já lancei a ideia porque eu sabia. No direito, na faculdade, o professor fala, nunca pode, exceto, né? Sempre tem exceção, nunca tem exceção no direito. E aí você entra nessa situação que chega lá uma pessoa carente e realmente está muito perdida. Ela tem lá uma decisão ou se esconde o processo. E aí nada impede, sobre a minha... Eu tenho essa ideia, não vejo impedimento, que olha, a pessoa não sabe nem como chegou, tem situação, mandar aqui, o endereço está num papel. Que você oficie, por exemplo, o juiz, fala, né, comunicando que
Felipe apresenta uma representação, se teria remeter, enviar uma cópia, por exemplo, dos autos. E aí tudo bem, aí eu entro naquela questão do hipossuficiente, você também não pode simplesmente criar as barreiras, a forma, ferro e fogo, porque você não está fazendo prova. É diferente que você fala, olha, então eu vou querer ouvir seu filho, seu fulano de tal ali na audiência, olha, você mencionou o João, quem que é o João? Você me dá o endereço, eu vou intimá-la. Peraí, você está testemunha. E aí eu entendo que isso aí não haveria o problema, a exceção. Sim. O que não dá é o relator pincelar em favor daquele representante, né, para que ele conduzir o processo. Então, assim, às vezes a pessoa chega, mas me deram esse papel, aí o processo é eletrônico, não é sigiloso. Nada impede que você junte o processo. Não, eu acredito que não é pincelar, não é fazer um mecanismo de prova, porque isso já geraria um problema. Então, essa seria a exceção. A boa vontade, bom senso. Sim, de ajudar, porque tem gente que realmente você fala, olha, não sabe. E é ir lá, acessar um processo, baixar um processo. Esse negócio de habilitação é difícil para nós, advogados. É complexo você entrar, achar onde que é. Para uma pessoa que nunca entrou no tribunal, para acessar o número, para saber aonde que... É praticamente impossível, porque é um labirinto aquilo ali. Então é compreensível, quer dizer... A gente precisa ter bom senso, né, de saber que a pessoa, às vezes, não tem condição nem de ler, é analfabeta, como é que a gente vai exigir um grau de complexidade desse, né? Eu vou te dar um exemplo, aconteceu no planeta diferente aí, chama planeta extraterrestre, na Aruba, que, assim, na audiência, isso é antigo, é processo antigo, né, dessa gestão, o relator falou, mas se eu quero ouvir o fulano, e foi, redesignou a audiência, pediu para intimar, ele achou necessário ouvir mais 2 testemunhas e manifestou, e intimou e ouviu. E aí, inclusive, foi uma revisão que eu concedi eliminar na situação. Para anular o processo? Tá vendo? Tem um limite. Tá entendendo? Porque você pode até falar, nossa, se eu fosse ele, eu tinha chamado o Felipe para ouvir aqui, porque o Felipe era indispensável. Aí você fala, não, mas você dá uma decisão lá, encerra a audiência, entendo por necessário ouvir o Felipe André Laranja, intime-se, endereço tal, marca a audiência. Opa. Aí já. Doutor Giovanni, e essa representação? Como é que o senhor vê que ela poderia ser feita de uma maneira mais técnica, interessante, suficiente? Eu concordo plenamente aí com o doutor André, posicionamento dessa questão do caso a caso. Porque, de fato, tem pessoa que sequer sabe escrever, tem dificuldade para juntar documento, localizar documento, né? Nesse caso em específico, acho que o ideal seria igual nós temos o hábito lá, por exemplo. Chegou uma pessoa que tem uma certa dificuldade em apresentar um documento ou até explicar o caso, marca uma reunião, faz uma prévia com essa pessoa, uma espécie de entrevista para ver o mínimo de documentos que ela tem para poder apresentar. O que é diferente, por exemplo, do caso de um juiz, que a gente já pode partir do pressuposto que ele tem os elementos necessários para entender que ele tem que mandar o suficiente para que não faça com que um relator mude de posição processual. Então, eu acredito que é o famoso caso a caso, a depender de quem está pedindo providências. E aproveitando a oportunidade aqui, é uma coisa que eu vejo como muito importante, porque hoje essa questão de internet, de aplicativo, tem as situações do print de WhatsApp. Então, qual seria a orientação, saber, doutor Felipe, como funciona, porque a gente consegue perceber muitas das vezes que o pessoal printa uma conversa de WhatsApp, e nós sabemos que, de certa forma, pode ser alterável, isso às vezes sustenta uma denúncia. Precisa do Verifact? Como funcionaria isso? Eu falo que resposta certa você me complica. Depois eu falo que eu tenho que tomar cuidado, a gente, até para todos nós que estamos envolvidos com o Tribunal de Ética, como presidente, como conselheiros, que a nossa palavra pode virar certeza e prova, né? Agora o pessoal vai recortar e... Vai falar, o Felipe falou isso, eu fico brincando. E realmente, aí vai depender do contexto. Porque a gente não tem... O tribunal não tem o mesmo poder da justiça de oficiar, tipo assim, olha, se você oficia um delegado, um juiz, por exemplo, mas você não tem o poder de ir lá e falar, obrigar como uma busca e apreensão no gabinete para tal prova. Então você tem que ver um contexto do processo, se é um único elemento, e aí eu prefiro deixar aí
Caso a caso. No caso do julgador, entendeu? E se eventualmente vier uma decisão depois que seja analisado Até mesmo caso porque concreto. a outra parte pode falar que aquilo é verdade. Sim. Né? Perfeito. Não há dúvida de que houve aquela comunicação. E esse negócio Os de elementos de verifact é prova. muito... não, isso é falso. É uma mensagem falsa. Isso daqui não existiu. Aí você usa o verifact. Mas se os dois estão falando que realmente... eu mandei essa mensagem. Não, eu recebi foi essa mensagem. Acabou. Sim. Não é Esclarecedor. suficiente pra gente. Porque eu vou te dar um exemplo. Hoje, antigamente tudo era AR, né? A AR era indispensável. Eu, por favor, de acabar com a AR pela dificuldade, o custo e demora. O e-mail também. Então, muitas vezes, o advogado fala, não, eu tentei contato com o cliente, mas ele não consegue trazer nos autos um e-mail. Aí se eu for partir da presunção, aí eu falo assim, a gente parte da presunção que todo documento nos autos é falso, a gente tem a fé, cabe a outra parte eventualmente alegar, e aí se você entra numa questão de perícia, e aí, olha, ele pode pedir a prova, falou, eu vou pedir uma perícia particular, você pode, nada impede. Ele falou, me dá um prazo de um mês aí, suspende o processo, que eu vou juntar uma perícia. Aí cabe às partes, entendeu? Mas normalmente não chega no viés dessas perícias, não. Porque quando a esse ponto, eu acredito que vai ser judicializado, vai ter ali, porque vai entrar numa discussão. Mais para frente. De qualquer forma, não cabe. Quer dizer, depois que a gente recebe, eu como presidente recebi essa denúncia, essa acusação, essa representação, eu vou fazer o sorteio dos relatores. O relator, ele vai fazer o parecer prévio. Né? O parecer prévio, ele vai opinar ali que deve instaurar o processo, ou o arquivamento, vai dar opinião, que volta para mim, para o presidente, e a gente decide de acordo, fundamentando sempre todas as decisões fundamentadas. E aí vai fazer a intimação, se a gente instaurar o processo, vai fazer a intimação. O Conselho Federal e o Conselho Estadual tem admitido ou não tem admitido a intimação pelo uso do WhatsApp, do e-mail, para o advogado se defender. Quer dizer, há aí também essa questão, não só da comprovação se recebeu ou não recebeu, porque aí o procedimento que a gente usa lá no AB Venda Nova é o AR. Não é? Não interessa aí se a pessoa, o advogado assinou, mas o porteiro recebendo, o marido recebendo, a gente está satisfeito com aquilo. E o WhatsApp, o e-mail, essa comunicação para essa defesa, como é que o senhor está vendo o uso dessas novas tecnologias? Bom, primeiro ponto, quando a possibilidade, às vezes, de pedir um esclarecimento para um arquivamento, né? Então, às vezes, antes de instaurar, você pode, esclareça, porque às vezes você a situação, mas aí seriam os extremos. Você pede para o advogado antes de instaurar, você fala, olha, Felipe, chegou aqui, você tem algo a esclarecer? Porque tem situações ali que você fala, olha, isso aqui tá meio esquisito, né? Aí isso é com o poder de cada um ali. Fala, antes de instaurar, eu vou pedir o Felipe para esclarecer. Cabe às até vezes, audiência de conciliação, às vezes. Né? Sim. Porque às vezes tem situações que a pessoa parece que quer só falar. Fala, olha, eu quero só que você fale isso. Me peça desculpa que para mim morreu aqui. O primeiro ato tem que ser AR. O AR no endereço da OAB. Ficha, né? É obrigação do advogado deixar o endereço atualizado. Sim. Mas então, se retornar endereço, sem cumprimento, faz a publicação do edital. E o edital ele é indispensável também. Lembrando aí, que é uma particularidade importante, essas acusações, denúncia anônima, impossível. Você tem que saber quem é que está acusando. Se chegar lá na OAB que o advogado tal está praticando advocacia predatória, mas sem estar assinado, o tribunal não pode ter essa iniciativa. Sim. Denúncia anônima não cabe. Porque como você vai instaurar, eu entro naquela questão, né? Você vai agir aí, instaurar um processo de ofício como acusador, como denúncia, sendo que se você for no processo penal, você não pode instaurar nenhuma ação penal e às vezes nenhuma investigação, você teria que apurar, mas o Tribunal de Ética, eu entendo, eu acho que a grande maioria não teria essa competência de apurar, que seria uma polícia civil de apurar uma denúncia anônima. Apurar, né? Nem a gente fala para depois gerar uma investigação. Mas a publicação posterior ao AR, ela pode sim ser através do diário
da OAB. Mas vocês vão ouvir muito advogado falando, mas eu não acompanho. Aí eu falo, mas aí tá difícil, né? Você como advogado não acompanha o Diário Oficial da OAB, é o meio que nós temos ali de utilizar o edital. Então pode variar, mas a primeira ainda não bom, a não ser que eu não tenha conhecimento, mas não há nada ainda que substitua a primeira intimação com as posteriores. Sim. Com relação a essa questão do anônimo, eu vejo da seguinte forma: o mais importante quando há uma representação, lógico que vai depender de cada infração, né? O artigo 34 fala das infrações, e aí tem infração que vai ser uma coisa que ofende a dignidade de forma geral da advocacia. E tem coisas que é referente à atuação do advogado contra outro advogado, e tem coisas que é contra o cliente. Então, por exemplo, como é que você vai fazer um anônimo se você precisa demonstrar que houve dano, que aquele advogado tomou uma atitude omissiva ou ativa e que causou dano a você de alguma forma, sem que você se apresente. A não ser que você se apresente, peça sigilo, né? Não sei se acredito que deve existir, né, de alguma forma. Eu já lembro de alguma vez em que a pessoa pediu sigilo da pessoa, do representante, né, em razão de temor, alguma coisa de represária, alguma coisa desse tipo. Confesso que nunca ouvi falar. Eu sou do posicionamento que não cabe denúncia anônima. Eu não vejo exceção. Você precisa identificar, né, da onde vem essa acusação, até para você saber as motivações, às vezes inidôneas, não é, daquela pessoa, daquele tipo de acusação. Mas são essas questões que a complexidade, a gente vai pesquisando, tem casos e casos, né? Eu viajo muito interior, aí o pessoal fala assim, o tribunal está acontecendo isso aqui na cidade, e o Tribunal de Ética não faz nada. Eu falo, mas eu não posso fazer nada, eu não posso sair pegando papel e representando. Aí eu normalmente falo, olha, são 30 advogados, você está me falando que 10, 15 advogados da subseção reclamam do Felipe por isso. Por que vocês não representam? Não, mas aí é difícil. Aí eu falo, não, então assim, não sou eu, né? Eu falo assim, enquanto Tribunal de Ética, o Tribunal de Ética, né, quando eu falo seria o tribunal num todo, o doutor Donaldo, qualquer um. Não, vou representar. Peraí, faz a representação, aí você tira o tribunal da inércia, que ele tem que estar para instalar um processo e apurar. Mas não, senão eu vou ter que andar com um bloquinho desse e chegar lá distribuindo. Ano passado eu tive um caso exatamente desse. Essas faixas que colocam juros abusivos e o telefone, aí um colega falou, é advogado tal, da avenida tal, que está colocando essas faixas. Falei, tira a foto, faz a representação e manda para a OAB. Mas eu que tenho que fazer? Eu ex officio eu não posso fazer essa representação. Onde que está, a gente comunica para a prefeitura. A prefeitura é rápido, de um dia para o outro eles tiram a faixa. Agora, essa representação, eu preciso que alguém tome essa atitude. Porque senão a gente não dá conta. Eu falei, a lição vou ter que andar gravando na rua, chegar e ficar o dia inteiro no AB, puxando, pedindo para instaurar de ofício, porque tem outras funções. A gente, como relator, como presidente, a gente está num posicionamento de imparcialidade. Sim. A pessoa, cada advogado, ele também é o olho, é o ouvido, é a voz da OAB. Sim, e a gente tem que também, não adianta querer abraçar, né, o mundo, você tem que fazer... Resolver todo. Olha, às vezes isso é questão de prerrogativa, isso é questão... Modestamente, eu prefiro até ligar para o advogado e explicar para ele, falar, você não pode fazer esse tipo de divulgação. Sim. Porque já tem colega criticando e você pode ter um processo ético disciplinar. Hoje e tem normalmente comissão, né? Eles tiram. Tem a comissão de fiscalização. Dessas propagandas, dessas atividades. Depois você pode pensar na pauta com o representante. O marketing da advocacia. Porque ele é quem vai fiscalizar, ele quem vai chamar, ele vai fazer, e aí se a coisa não resolve ali, ele comunica, representa, passa para o Tribunal de Ética para eventual instauração. Cai no Tribunal de Ética uma situação que a pessoa, às vezes, desconhecimento, mas não justifica, de como faz o marketing. Né? Bom, dentro do procedimento, a gente, então, chegou aí, o presidente instaurou o processo, foi instaurado, tem a notificação do representado, o edital, se não encontrou, vai nomear o defensor dativo para fazer a defesa prévia ali em 15 dias.
pode juntar documento, pode pedir a oitiva de testemunhas, e aí vai para o despacho saneador do relator. O relator, ele vai ver as providências que foram pedidas, de eventual testemunha, juntada de documento, para que possa produzir essas provas. E aí pode existir uma audiência, né? Lá na OAB Venda Nova, como é que a gente tem atuado, como é que a gente tem feito essas particularidades de documento, de audiência? Qual é a dificuldade, doutor André? A dificuldade é justamente por ser uma subseção nova, com poucas pessoas, né, na linha de trabalho. Nós contamos com uma colaboradora, né, da OAB, né, para a subseção inteira. Então, o que a gente faz né, quem está ali para trabalho, para o procedimento, é tentar dentro daquilo organizar dentro das nossas possibilidades. Então, o presidente recebe as representações, distribui para os relatores, o relator toma toda essa providência, quem colabora com a gente é essa pessoa que trabalha com a gente lá, que tem, né, um árduo trabalho de organizar todas essas situações, faz muito bem, por sinal, e aí nós dentro da própria subseção, sem ter essa estrutura, como foi falado sobre o tamanho da estrutura, a gente faz na sala mesmo, né, uma sala de reunião, fecha a OAB, a gente não permite, né, nesse dia não pode ter, pega um dia que não tem pessoas que precisam fazer uma audiência, que precisam fazer alguma coisa, agenda, caso seja necessário, oitiva de alguém e tudo, e leva lá e faz o procedimento nessa sala que nós temos de reunião, né, e aí tem sido assim, e aí eu acho que vai cada vez ficando melhor. Nós tivemos dificuldade inicialmente, como eu falei, conhecimento mesmo da norma. Posteriormente, né, fizemos, como foi falado o curso, que foi muito importante, né, o curso do procedimento ético disciplinar. Depois veio o problema com relação a dativo, porque o relator recebia o processo, a representação, e determinava a intimação. A pessoa não apresentava, não constituía advogado, e ficava inerte. E aí, qual que seria o próximo passo? Ser determinado um dativo para o procedimento. Mas nós não tínhamos dativo. Corpo de dativo. Não tínhamos um corpo de dativos. E o dativo não pode ter nenhum vínculo na estrutura da OAB. Então, ele não pode participar de comissão. Nós temos lá na OAB Venda Nova 100 advogados, mais ou menos, mais de 100 advogados atuando diretamente na estrutura. Nenhum desses poderia ser defensor dativo. Então a gente teve que fazer uma chamada fora dos quadros dos advogados que já atuam. Uhum. E aí criou-se uma dificuldade, porque esses que vão se aproximando, eles vão encaixando nas comissões. E para ser defensor dativo não pode ter nenhum tipo de vínculo. E aí ocorreu esse tipo de dificuldade. Mas foi solucionado, né? Hoje tem dativos lá, acho legal, recebe um diploma. Então, assim, eu acho que isso incentiva muito, que o advogado, ainda mais o advogado de início de carreira, o que ele quer no primeiro é estar presente para poder fazer um network interessante, né? Criar experiências novas. Sim. Essa oportunidade de atuar na área, possivelmente, começar como dativo. Eu comecei como dativo criminal, ficava lá na primeira vara de tóxico lá, doutor, eu não vou falar o nome não, não por ninguém, mas ele eu fazia todas as audiências que não tinha na época, que não tinha advogado. Então a gente aprende assim, cria experiência. Então isso. Agora temos os dativos, né? Não sei com quantos estão, mas tem uma quantidade. 2 dativos, então assim, pela demanda que não é tão grande. Mas tá. Porque nem sempre eles estão ali também à disposição. À disposição, né? Porque nada, são 20 e poucos processos que a gente tem. E aí dá mais ou menos 10 para cada um. Então já vai ficando um pouco pesado, né? Essa estrutura. Doutor Giovanni, documentos, testemunha, audiência, como é que é a sua experiência? Como de costume, desafiadora, né? Porque o que acontece muitas das vezes, desde o início da representação, retomo o que o doutor André falou, a depender da pessoa que está representando, a gente tem que ter uma certa cautela, a forma de pedir. Eu tive, em função do sigilo, não posso estender muito aqui, mas uma pessoa que eu atendi lá para fazer uma prévia na subseção, ela estava com dificuldade em chamar uma pessoa e não queria explicar o motivo. Aí recai no que o presidente falou.
mais um pouco viraria uma denúncia anônima. E anônimo por si só, a coisa não se resolve. Mas, como de costume, parece resposta pronta de advogado, mas é o famoso caso a caso, né? E nessas prévias que a gente faz com os representantes, a gente consegue, de uma forma ou de outra, não sei se é a mesma experiência do doutor André, a gente consegue ajustando ali para ver o que pode ser feito, o que pode ser trazido, por quê? Porque isso não recai no que o doutor falou, justamente com relação a estar invertendo a posição processual, indo em busca de coisa que, de fato, não cabe a nós, só na condição de receber. E aproveito a oportunidade para reforçar aqui uma coisa que foi falada também muito importante pelo nosso convidado, que é quanto a essa natureza quase que penal do procedimento em si. Eu digo quase que penal por causa das garantias, né? É muito importante porque muitas das vezes, conforme foi falado aqui, a gente às vezes tem acesso a essas questões de infrações disciplinares, muitas das vezes só para a prova da OAB. E depois, lamentavelmente, costuma acontecer de só praticar ou estando como relator ou respondendo um processo. Então, essa natureza penal, por consequência, dá mais garantias, então isso facilita muito. Por mais que tente criar uma coisa muito elástica, acho que o ideal é ser o mais garantista possível, para que, na pior das hipóteses, se responder um procedimento disciplinar, que seja assegurado, contraditório, ampla defesa, nos moldes do penal. Não quer dizer que é uma infração penal, mas quanto mais garantista, melhor. Acho isso importante. É isso aí. Então terminamos a audiência, os documentos foram ali juntados, nós vamos para a fase do parecer preliminar do relator. E aí o relator faz esse parecer preliminar e vai abrir vista para as alegações. O parecer preliminar nada mais é do que o enquadramento, não é? Se houve ou não houve ali uma infração ético-disciplinar. E aí depois abre vista para as alegações finais. Então a gente chama o representante, o representado, até aí a dificuldade da denúncia anônima, porque não tem como. Como é que você vai fazer um defensor dativo para denúncia anônima? Quer dizer, não existe isso. E aí você abre para a gente ter essas alegações finais, e aí acaba a nossa função na subseção, não julga a subseção, vai tudo para o TED. É isso mesmo, doutor? É isso. Esse relatório é um dos atos mais importantes dentro do tribunal, dentro da estrutura do procedimento ético-disciplinar da OAB. Onde vocês vão ver primeiro aquilo ali. E ele não é, ele é consultivo e não vinculativo, assim. Às vezes você pegava lá, opino pela procedência, opino pela improcedência, e eu, muitas vezes, tinha um entendimento diverso. Mas ele limita. Porque ele limita a tipificação ali e a infração. Então, eu vou ser esdrúxulo aqui no exemplo. Olha, o Felipe reteve os autos e aí, de repente, surge lá que, eu estou sendo um exemplo bem esdrúxulo, tá? Que retenção de autos. Não, que é locuplemento, entendeu? Então, às vezes, você limita ali o julgador, ele não pode ir além. Por quê? Você vai me falar que eu retive os autos. Aí eu estou sendo bem direto aqui, bem simples, só como exemplo. Você fala que o parecer favorável pela procedência, Felipe, aí você deu o resumo, falou, eu opino pela procedência, tendo visto que caracteriza aqui, ao meu entender, a infração descrita no artigo tal, por retenção de autos e o prejuízo à parte. E eu vou apresentar minhas alegações finais. Entendeu? E aí sobe para o tribunal, vai para a turma. Aí eu chego lá, o relator julgador, né, porque o pessoal tem essa dificuldade, entende? Não, mas eu vejo aqui que não há retenção dos autos, mas quando na verdade eu notei aqui que o Felipe complementou o valor do cliente estudando. Fato, o exemplo, eu estou saindo aos extremos aqui, mas muitas vezes sim. Tá. Entendeu? E aí a pessoa, aí eu sempre dou um exemplo também. Olha, você chega para defender seu cliente por porte de arma, chega ao tribunal, julga improcedente e condena ele para o trago. Vai falar, mas eu não estava nem sabendo que ele estava respondendo. Eu não fiz a defesa sobre esse fato, sobre essa infração. Então ele é importantíssimo. Às vezes um relatório, né, na instrução mal feito, ele contamina todo o trabalho. Então tem um limite. Mas então, para entender, é bem próximo ao direito civil nesse caso aí da decisão lá em cima. Não pode, vocês não vão julgar extra petita. Então, dentro do que foi delimitado ali pelo relator, nesse relatório final,
vocês não podem passar daquilo, mesmo que observem dentro do procedimento que exista, é isso? Assim, né? E lógico que isso acaba um debate, eu brinco, né? Minha palavra depois, quando interessa, pode virar a verdade. Então, você ali encerrou ali dentro da instrução, não cabe na hora da sessão de julgamento, porque aí diverge um pouco do judicial, né? Porque aí o julgamento já é direto por uma turma, né? Por um colégio, por um colegiado, inovar na notificação. Porque você fez as alegações finais com base ali no parecer, com base nas provas, e eu posso chegar lá e fazer a sustentação oral e surgir uma infração. Não, eu estou procedente, concordo com a defesa aqui, mas eu vejo que aqui caberia isso. Vamos então direto. Era extravio, mas na verdade seria extravio e você ficou como retenção. Entendeu? Aí eu fiz toda a defesa na retenção. Sim. Aí você vai, não é retenção, o Felipe sumiu com o processo. Mas não foi diferente. Mas aí eu te devolvo uma pergunta, mas o relator lá atrás, que vai fazer o relatório para subir, ele também entender diferente do que o representante está falando? Porque aqui, você falou sobre o perigo do relatório final chegar lá e o julgador não poder alterar ali do que está sendo atribuído àquele advogado. Mas e o relator ali que está recebendo uma representação, como você falou, por retenção de autos, e vê que existe, né, outro processo, ele não pode também, como no início da nossa conversa, ele não pode também entrar na discussão e ser uma atitude inquisidora, de acusar, de buscar as provas. Ele pode ali também trocar a atribuição, porque aí vem aquela questão, a pessoa que está representando não tem condição de entender o que está falando, assim, inicialmente, né? Pode não ter condição de entender qual a infração ética foi feita. O relator ali, naquele início, ele pode atribuir o que entende ser o que foi falado, mas não foi o que foi tipificado? Aí vem aquela questão, muitas vezes o representante vai chegar e olha, ele sumiu com o meu processo, e na verdade houve o abandono, ou o processo nesse período foi intimado para constituir advogado, e chega lá, o processo já foi devolvido, há essa confusão. E ali na instrução você vai verificar com base, olha, na verdade aqui eu vejo que o processo ficou 3 meses, mas houve um prejuízo para a parte. Então, igual eu estou falando assim, eu não gosto muito de ir no caso concreto aqui, para não parecer que mas você entendeu, mas é muito subjetivo para poder tinha que ter um caso concreto, mas se você ficou como retenção, eu não posso chegar lá e julgar ele como extravio. Limita. Eu acho que o relator aí nesse caso, e a gente está falando do artigo 59, parágrafo 7º do Código de Ética e Disciplina e 73 do Estatuto da OAB. Esse enquadramento legal é do relator. Sim. Então, às vezes chega uma representação distorcida e depois dos elementos probatórios, o relator vai fazer o enquadramento de acordo com a visão dele. Perfeito. E aí ele poderia sair. A interpretação que a gente faz é nesse sentido. Mesmo porque quem vai julgar é o TED. Sim. E manda para o TED vai ver aqueles elementos ali e não vai ficar vinculado àquele, às vezes, a representação pobre, desorientada, sem termos técnicos, porque às vezes a pessoa não sabe nem escrever. Perfeito. Então, o relator, no meu modo de ver, ele pode fazer o enquadramento legal daquele que ele mais entende que vai se adequar e manda para o TED. O problema é igual quando é o juiz, o magistrado, determina, como foi falado pelo Dr. Felipe, determina que seja oficiado com relação a uma infração ética e ele já tipifica ali. O relator vai mas pegar. Você sabe, mesmo porque... Não precisa, né? Mesmo porque depois que você, como relator, faz o parecer preliminar, aí é que a gente vai ter as alegações finais. Sim. Então, o contraditório... Sim, vai estar totalmente assegurado. Você vai só o enquadramento, em vez do 34.6 é 34.7. Pronto. Perfeito. Acabou. Vai a alegação, o representante e o representado vão falar. Quer dizer, não há prejuízo. E aí é a questão da forma. O juiz oficial falou assim, Felipe reteve os autos, conduta que tipificada no artigo tal do estatuto.
ele está te pedindo para apurar. Ele não está afirmando. Quando que é. Entendeu? Agora, aí entra um pouco na forma. Ele te oficiou, ele está representando para que você oficie. Você pode entender que não. Um processo que eu peguei a certidão na secretaria, por exemplo, estava lá, foi um erro lá, entendeu? Então, porque aí a hora que a gente difere um pouco ali do judicial, que é a questão até no judicial também, às vezes a tipificação ali por algum erro, por alguma que seria conduta de fatos ou do tipo especificado inicial. Ponto fundamental, se me permite, é justamente essa questão do tipo, interessantíssimo, porque aí entra um papel importante do relator. Porque às vezes o denunciante, o representante, é um advogado. E com aquela carga emocional, ele costuma representar com uma série de tipos ali, né? Lembrando que advogado contra advogado tem que ir direto para o TED. Nós temos o provimento 83 ou 86, não me recordo, do Conselho Federal. Advogado contra advogado vai direto para o TED. Vai pro TED. Pode até propor arremedos ao Para TED. conciliar. Porque aquela particularidade é muito comum se afirmar que a pessoa não se defende dos fatos, né? Só que esses fatos considerados juridicamente, eles podem ter uma situação diversa. Né? Sem exemplificar, porque igual o doutor falou, a questão de casos concretos, mas onde há um tráfico pode haver um uso, se for pegar por analogia o penal. Então é importantíssima essa questão da tipificação, porque quando pega um leigo, ele traz os fatos, aí vai a importância do relator, como é que ele vai fazer isso, já pensando mais à frente, só que acaba que isso também fica resolvido porque tem o contraditório de maneira ampla. E no caso do advogado, ele tem essa cautela quando for representar, porque indo direto para lá, de qualquer forma, às vezes ele coloca um rol quase assim, que fica por conta do código para representar contra um colega e chega-se à conclusão que de fato era uma infração ou outra, caso tenha também. A lógica também é, o cara, eu brinco muito, olha, joga, a pessoa chega lá, coloca o 34 inteiro lá, você fala, tudo, aí você vai filtrar, e às vezes também ele representa e fala, olha, para apurar a conduta, isso não precisa, aí onde que entra o processo penal, o processo civil, você não tem que falar, olha, o Felipe praticou o artigo tal. Eu estou pedindo para apurar a conduta é essa, e aí isso vai ser apurado. Aí você vai ter que saber se é de ofício, se tem outro representante, representado, se é advogado contra advogado, se é um particular contra advogado. Questões então, assim, técnicas. Muito bem, gente. Nós terminamos esse segundo bloco. Agora o terceiro e o quarto, a gente vai fazer as dicas e experiências. Acho que a gente pode fazer junto, até pela adiantada hora, e a gente volta daqui a pouquinho.